Videozinho do Eurofute. Achou que ninguém ia ler? Respondendo opiniões absurdas de vocês. Bora lá. E eu vou assistir papando. Calma aí. Agora tá certo. Sinta-se à vontade para comer junto. Pegar o travesseiro para apoiar. Quando eu venho aqui falar de opiniões absurdas de comentaristas, vocês ficam aí rindo, né? Mas agora o jogo virou. Você aí que deixa comentários absurdos nos vídeos do Eurão, porque acha que ninguém vai ver, eu tô de olho, rapaz. Tu acha que não? Começa a tremer aí. Que um comentário antigo seu pode ser refutado agora mesmo. Começamos com essa obra-prima aqui, ó. Jornalistas brasileiros confundem o Endrick com o Pelé. Que cutucada desnecessária, hein? Eu entendo de onde é que vem esse sentimento, né? Tem muita mídia ao redor do Endrick. Por um tempo aí só se falava do Endrick. Porém, é um dos maiores talentos brasileiros que surgiram talvez nos últimos 10 anos. É normal, as pessoas vão ter expectativas, as pessoas vão ficar projetando como é que vai... Mano, o ruim desses caras desses comentários, mano. Esqueci o que eu ia falar. Vai ser a carreira dele. E não é nem só expectativa, o cara destruiu no futebol brasileiro. Foi vendido pro Real... Tô zoando. É aquele, mano, sempre vai contra brasileiro, mano. Nós tem que apoiar os caras e os caras ficam de birra, vai se fuder, mano. Tem que apoiar mesmo. O novo Pelé, ele com certeza não é, né? Mas... Real Madrid antes de completar 18 anos. É absolutamente natural que a gente fique falando de um guri como esse, pô. E aí tem alguns, como esse camaradinho aqui, que se incomodam. Ah, falam muito do Endrick, falam muito... É óbvio, pô. Mas acho que em todo país tem isso, tá? Em algum lugar lá na Turquia, tem algum turco amargurado falando: ah, mas hoje em dia só falam do Arda Güler como se ele fosse o Alex. Seguinte, meu parceiro, o Endrick é muito falado porque ele é um talento especial. E como eu sempre digo, vamos ter calma com o garoto. No momento da gravação desse vídeo tem 18 anos, acabou de chegar no maior clube do planeta. Vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar o guri desenvolver. Que aí, amigo, quando ele estiver brocando sem parar, com certeza esse camaradinho aqui vai ficar mais chateado, porque a gente vai falar ainda mais do Endrick, pode ter certeza. Vamos pra mais um comentário. Cara, vocês colocam o Haaland como se fosse do nível do Kane, do Lewandowski ou do Benzema. Essa é a primeira parte e eu já te digo o seguinte, cara. Eu não coloco ele no nível desses camaradas, não. Ele é melhor que todos esses daí. E deixa eu me explicar antes que alguém venha com pedra na mão. Em termos de ser um jogador completo, o Benzema tinha muitas qualidades, como um cara que saía da área e tudo mais. Mas ele só foi virar um cara realmente letal já na reta final da passagem dele pelo Real Madrid. Antes disso, ele passou quase uma década sendo contestado por lá, tá? O Lewandowski dispensa comentários, né? Ele realmente vai se aposentar como uma lenda do futebol, é um 9 maravilhoso. E o Kane, além de ser um 9 maravilhoso, ele também tem muita capacidade de sair da área e armar jogo, né? Então são três centroavantes excelentes, né? Maravilhosos mesmo aí. Cada um com as suas qualidades, porém como 9, como centroavante, como um cara que empurra a bola ali, eu acredito que ao final da carreira a gente vai comparar os números de Haaland com Kane, com Lewandowski, e ele vai ser superior em praticamente tudo, tá? É bom lembrar que a gente fala do Haaland há muito tempo, mas ele tem apenas 24 anos. Com 24 anos do Gyökeres, vocês nem sabiam quem ele era. O cara tava jogando lá no Coventry City, beleza? E ele continua o comentário dizendo que aqueles 36 gols que o Haaland fez na Premier League, ele nunca mais vai conseguir repetir, que o Haaland é um bom jogador, mas nunca será craque, né? Rapaz, é o seguinte, ele já bateu o recorde sem parar na Champions League. Na primeira temporada dele de Premier League, ele já bateu o recorde que durava 2 décadas e pouco de maior número de gols em uma temporada. E isso que possivelmente ele nem chegou no auge. O Haaland tem 24 anos. Espera o Haaland quando ele tiver 28, 29, muito experiente e ainda no auge da forma física. Ele só... Mano, esses caras saudosistas é demais, mano. Vai melhorar, por mais que a gente tá sempre discutindo quando ele passa por uma seca de gols, que ele tá muito parado dentro da área, aquela coisa toda, mas depois ele começa a fazer gol a rodo, cala nossas bocas. E uma coisa muito importante também é a mentalidade do Haaland, já falamos muito disso, né, de como ele leva a carreira bastante a sério, é um cara muito centrado. Quando ele ganhou a Champions, a primeira coisa que ele fez foi perguntar pro Henry como é que ele poderia melhorar. Tem uma mentalidade top e vocês aguardem. Quando ele se aposentar, é claro que vai demorar uns 10, 15 anos, mas aí vocês voltam nesse vídeo aqui, porque o Haaland vai ser considerado um dos melhores 9s de todos os tempos. Minha opinião. E claro que isso não quer dizer que não tenha jogos que ele faz uma atuação horrível, que ele mal toca na bola. Faz parte, mas como 9, puro, centroavante matador, vai ser assim, muito alta a prateleira dele quando ele se aposentar. Próximo comentário.
Será que ele vai conseguir jogar agora que o De Bruyne tá mais lá? Será? Temos que parar com essa idiotice de novo Messi, novo Cristiano Ronaldo, novo Neymar. Isso coloca uma expectativa descomunal nas costas de um jovem que não vai ajudar em nada. Isso aqui tá completamente correto, né? A gente fez vídeos especiais aqui dos joias perdidas, tanto do Bojan quanto do Halilovic, em que ambos acabam falando ali como que essa questão das comparações colocaram muita pressão em cima deles quando eram muito jovens. Os caras ali eram adolescentes, né? Nem sabiam P nenhuma da vida e já estavam ali sofrendo, assim, bastante com isso. E acabou, sim, impactando negativamente na carreira deles, né? Agora, por mais que a gente possa ter essa visão de que, cara, tem que parar de comparar dessa maneira, nunca vai parar por dois motivos. Um, porque é mais fácil de mostrar qual que é o estilo de jogo de um cara novo, né? Então tá surgindo um ponta direita, canhoto, que tem muita qualidade técnica e é bom driblador. Pô, naturalmente a gente já começa a falar que é o novo Messi, porque tu passa com uma frase já uma ideia boa de como que aquele cara joga, né? Então ele meio que facilita entender uma nova promessa no futebol. E o segundo é que é o seguinte, cara, isso aí gera cliques. O mundo hoje é clique, meu parceiro. Criador de conteúdo, canais no YouTube, mídia, todo mundo usa isso aí pra gerar clique. Se eu chegar e falar assim, pô, surgiu um novo camaradinha lá na Argentina, ele é um ponto esquerda interessante, ninguém tá nem aí. Mas agora se eu falar, pô, surgiu um novo camaradinha na Argentina, é o novo Messi, a galera já, rapá. Então gera clique, gera hype, por isso vai continuar sendo utilizado, mesmo sendo aí um negócio que a gente sabe que é fato, que na maior parte das vezes acaba impactando negativamente na molecada. Pô, de verdade, sobre esse tema vale a pena assistir o vídeo do Bojan, é bem interessante pra entender o que se passou na cabeça dele. Premier League é uma liga enganosa, muito dinheiro e muito pé de rato. Quando vão pras ligas europeias, passam vergonha. Aí eu falo, eu conto ou vocês contam? Não, brincadeiras à parte, eu entendi o que ele quis dizer, né? Eu cometi um erro semelhante num short que eu postei aqui sobre a Liga Grega, que eu falei, quando os jogadores saem do futebol europeu e vão pra Grécia. E aí muitos pegaram no meu pé nos comentários, né? Não, porque a Grécia não fica na Europa agora. Acontece, a gente digita uns errinhos assim de vez em quando, né? Mas o fato que ele quis dizer é, que é o seguinte, quando saem da Inglaterra e vão pra outras ligas europeias, os caras não vão bem. Eu discordo completamente, né? Com o poder de midiático e financeiro da Premier League, a maior parte dos jogadores prefere ir pra lá, muitos dos melhores estão lá, inclusive fizeram estudos aí, geralmente a Premier League é sempre a liga que mais fornece jogadores para grandes competições. Agora na Eurocopa, por exemplo, foi assim, né? E inclusive tem um movimento muito curioso no futebol atual, que é alguns jogadores de grandes clubes de outros países preferem ir para a Premier League para jogar em times pequenos ou médios, né? Eu falei algumas vezes aí do caso do Evanilson, que saiu do Porto, era uma grande proposta, o clube queria aceitar e tudo mais, mas ele acabou escolhendo jogar pelo Bournemouth. Bournemouth é um clube minúsculo, né, a nível histórico aí na Inglaterra. O Wiefer, meio campista do Feyenoord, jogava lá. Pô, Feyenoord é campeão europeu, beleza? Foi jogar no Brighton. Qual que é a relevância histórica do Brighton pro futebol europeu? Zero. A liga tá muito forte. Pô, vários dos nossos maiores talentos estão jogando na Premier League em times médios lá. Não significa que os caras são ruins, mas é que a liga tá tão forte, tão poderosa, que um Paquetá da vida provavelmente seria titular em grande parte dos grandes clubes aí, de várias ligas europeias. Mas na Premier League o cara tá lá no West Ham. E o comentário diz, quando os caras saem da Premier League pra outras ligas europeias, passam vergonha. Cara, não é bem assim não. Tu pega o time do Milan lá, pô, metade do time dos caras é refúgio do Chelsea, velho. E lá os caras são titulares, estão jogando bem. Tem vários casos aí, né? O próprio Aubameyang tava jogando lá na Premier League pelo Chelsea, mal conseguia jogar, fazer gol nem nada. Foi pro Marselha, desandou a meter bola na rede. Olha o Harry Kane, né? Pelo Tottenham, ele fazia campanha atrás de campanha maravilhosa na Premier League. Chegou no Bayern de Munique, aumentou o número de gols. Aí tem toda uma questão de ele joga num time mais dominante, aquela coisa toda, fato, né? Mas o comentário aqui disse que o cara saía da Inglaterra e passava vergonha, não é verdade, né? Peguei outro caso aqui, o Scamacca, no West Ham, mal jogava, foi pra Atalanta, desandou a meter gol antes da lesão agora. Eu não sei, cara, pega algum clube top ali da Inglaterra, né, e tenta pensar assim, quantos jogadores do Milan seriam titulares no Arsenal hoje? Ou até no Tottenham, de repente, né? Ou até quantos jogadores do Atlético de Madrid? Enfim, acho que eu desviei um pouco o argumento, cara, mas tá aí minha opinião, né? A Premier League, obviamente, vai ter jogador mais fraco também, em toda a liga vai ter, mas em grande parte discordo aí completamente dessa afirmação, tá? Esse camarada aqui veio me dar uma alfinetada, porque eu elogiei a contratação do Thiago Motta pela Juventus e falei que o Paulo Fonseca no Milan não era uma boa. Aí ele comentou o seguinte: Paulo Fonseca termina em 4º lugar com o Lille na Liga Francesa e não serve para o Milan. Mas o Thiago Motta, que termina em 5º na Liga Italiana, já é uma grande aposta da Juve.
LOL. Pra vocês entenderem como o contexto é importante, né? O que esse camarada tá fazendo aqui é usar a falácia da falsa equivalência, né? A gente tem que entender o contexto de cada coisa. Por exemplo, vou trazer pra vocês as últimas posições do Lille no campeonato francês, tranquilo? Segundo lugar, quarto lugar, campeão em 2021, aí 10º lugar em 2021-22. Ou seja, um time que em geral tá brigando ali em cima na tabela. Aí o Paulo Fonseca chega no Milan e termina em 5º lugar e depois em 4º lugar. Nada mais do que o esperado pro Lille no campeonato francês. É óbvio. É igual tu chegar e elogiar o Simeone por terminar em 3º na La Liga com o Atlético de Madrid. Não, é o mínimo esperado dele. A gente tem que elogiar o Simeone por muita coisa que ele fez na carreira, mas não por terminar em 3º no Campeonato Espanhol. Agora pega o histórico do Bolonha, tranquilo? Últimas temporadas do Bolonha antes do Thiago Motta. Terminou em 14º, 15º, 16º, 10º, 12º, 12º de novo, 13º. Um time que briga pra não cair toda a temporada. Aí o Thiago Motta chega, na primeira temporada termina em 9º lugar e na segunda termina em 5º lugar. É um time que tu espera que termine em 14º, 15º, ele terminou em 5º. Carregou o Bolonha pra Champions League pela primeira vez em 60 anos. Com a maior pontuação da história do clube na Série A. Pô, tu não consegue enxergar uma diferença? Tu tá de sacanagem, irmão. Detalhe, o Thiago Motta tem 5 anos de carreira como técnico, tá? Então ele realmente é mais promissor. O Paulo Fonseca já tá com 12 anos em primeiras divisões e o único realmente grande trabalho que ele fez foi no Shakhtar Donetsk. Então sim, os trabalhos são incomparáveis. E é Ganhar um título no Shakhtar também, né? É obrigação. evidente que a aposta da Juventus no Thiago Motta é muito mais interessante, no meu ponto de vista e pelos argumentos que eu acabei de dar, do que o Milan apostar no Paulo Fonseca, beleza? O tempo dirá, o tempo dirá. Daqui 1 ano, 2, aí a gente vem aqui ver quem tava certo no final das contas. E ó, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Estamos discutindo aqui amigavelmente, né, opiniões futebolísticas. Agora, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like e comenta alguma opinião sua também. Isso aí faz o algoritmo dar aquela amaciada, divulga o nosso canal pra mais gente e mostra pra mim que eu tenho que fazer mais conteúdo desse tipo, beleza? Vamos pra próxima, essa aqui é boa, hein? Podem rir, mas meu ídolo no futebol é o Noni Madueke. Meu parceiro, tu gosta do Noni Madueke, beleza, mas ídolo? Ídolo! Sabe o que significa ídolo? Pessoa ou coisa amada ou admirada com exaltação. Herói, mito. Cara, cada um gosta do jogador que quiser. Quem sou eu pra falar que tu não pode gostar do Noni Madueke? Mas o que esse cara fez na carreira pra ser ídolo de alguém? Eu também sou fã dele, porque ele fez base no Totão na Massa, tranquilo? Agora, tu falar que ele é ídolo, de boa entrega a tua idade. Porque ninguém que viu grandes jogadores jogar vai ver o Madueke e falar, pô, esse aí é meu ídolo. Ah, não é o Messi, é o Cristiano, é o Maradona, é o Pelé, é o Garrincha, é o Bob Charlton. Não. Meu ídolo é o Noni Madueke. Isso aí me lembrou aquele caso que eu ouvi uma vez. Acho que era um guri que dizia que o ídolo dele era o Oscar, porque o Oscar tinha feito o gol do Brasil no 7-1. Aí, como ele era criança, tava começando a acompanhar o futebol, tipo assim, o Oscar era o mundo dele, entendeu? Era o Salvador. Mas, parceiro, segue nessa aí, pô. Se ele virar um grande craque no futuro, tu pode chegar e falar, eu era fã do Noni Madueke quando ninguém acreditava nele. Próximo comentário, depois que o Kroos saiu, nada funciona. No Real Madrid, no caso, né? Eu acho bonito e até meio filosófico quando a gente percebe a importância de alguém depois que essa pessoa se ausenta, né? Nas nossas vidas acontece isso aí também. Às vezes tu tem um amigo lá que tu vê no dia a dia e tu, porra, não dá a mínima ali, o cara tá sempre ali, tu só dá, né, porrada no cara, xinga amigavelmente, brinca e tal. E aí um dia vocês não se veem mais e começa a fazer a falta. Aquela pessoa começa a causar um buraco na sua alma. E no Real Madrid, em grande parte, é assim, né? Me lembra também esse comentário, aquela questão do Rodri, na temporada 23-24, que quando ele tava em campo, o City ganhava tudo, quando ele não jogava, o City perdia. Muitas vezes a gente dá mais valor pro cara que tá lá na frente, metendo gol e tal, e esquece que lá atrás, puxando as cordinhas ali, regendo o show, tem geralmente um jogador de meio campo organizando o time todo, né? E o mais curioso é que o Kroos era chamado por alguns maldosos, né? De cara que só passava pro lado. Ah, o jogador que só toca de lado, o que é uma sandice. O Toni Kroos não é o único problema do Real Madrid nessa temporada, mas certamente depois de tu passar 10 anos com um cara como ele ali organizando o time, faz falta, né? É um dos problemas. Próximo comentário, o contexto é o seguinte, né? Num vídeo que a gente fez aí falando sobre a contratação do Olise no Bayern de Munique, a gente disse que o Sané é água de salsicha. Aí veio esse comentário, água de salsicha do Sané nos últimos anos. Aí ele diz ali que o Sané participou de quase 100 gols nos últimos anos e tal, parapá. E termina com a seguinte frase, aprendam a ver os números antes de falarem mal do jogador.
Aprendam! Esse comentário aqui eu trouxe nem tanto pra falar do Sané, que eu já defendi várias vezes aqui. Eu acho que ele é um cara talentosíssimo, que muitas vezes estraga a própria carreira porque parece um pouco desinteressado, ou porque ele tem, na minha opinião, né, uma forma de jogar que poderia ser um pouco mais inteligente, ele carrega muito a bola, é muito fominha, etc. Me parece um talento grandioso que é desperdiçado, e por isso que eu critico o Sané, porque eu espero muito dele, eu gosto muito do futebol dele. Mas eu não queria nem comentar sobre isso. O que eu queria comentar aqui é que esse camarada aqui, e a gente tá borrando os nomes e os avatares, porque, pô, eu quero responder os comentários da rapaziada aqui, mas eu também não quero ficar, né, entregando ninguém ali como se eu estivesse querendo humilhar alguém nem nada. Tô dando a minha opinião, então eu prefiro nem expor ali quem que é, né, pra pessoa não se sentir ofendida também e tal, pra gente poder guardar um pouquinho a privacidade dela. Mas o que é mais curioso é que essa pessoa, ela tá sempre participando do canal, ela tá sempre comentando, ela colava nas lives, só que daí quando tu critica o jogador favorito, ou um jogador do time dela, cara, a pessoa vira um negócio assim, cara. Futebol é passional, mas eu aprecio a pessoa que vem e comenta o que ele comentou sem aquela última frase. Aquela última frase ali de gente amargurada que fica dodóizinha porque falaram do time dela. Ah não, falaram do jogador favorito dela. Não pode, cara. Se você falou do meu jogador favorito é porque você não entende nada de futebol. Você tem que aprender. Aprenda a ver os números. Ah, meu parceiro, vai catar coquinho. Vamos pra próxima aqui que é o seguinte, né? Faz tempo que não vejo alguém com... Se fuder. Camisa do PSG na rua. Até um tempo atrás sempre via gente usando, principalmente do Neymar e do Messi. A verdade, que é difícil de aceitar, é que as pessoas torcem, não todos, né, obviamente. Tem gente aí que começou a torcer pro Vasco quando era pequena e fica até hoje, sofrendo ali. Mas muita gente vai com a maré, vai torcendo ali pra quem tá ganhando. Aqui na Espanha, fora Real Madrid e Barcelona, que eu vejo a molecada com camiseta, eu não fiz uma pesquisa científica. Mas assim, pelo que eu vejo nas ruas, as camisas mais usadas depois dessas daí são Al Nassr e Inter Miami. As pessoas vão seguir os jogadores que elas gostam. Se aquele cara que gosta do Noni Madueke, o Noni Madueke vai jogar no Cuiabá, pô, no dia seguinte o cara é torcedor do Cuiabá também. Eu trouxe até um estudo interessante pra falar sobre isso. Olha que doideira, né? Em 2010, o Milan era líder com sobras entre torcedores brasileiros, com 30% de adeptos. Aí o que aconteceu de 2010 pra cá? O Milan não ganhava mais nada, não participava nem Champions League direito. Aí veio uma pesquisa e descobriu que o Milan era preferência de apenas 2%. Ou seja, de 2010 até 2012, caiu de 30 para 2% a torcida do Milan. Por quê? Porque o Milan não tava ganhando nada. Porque o Milan não jogava Champions. Porque o Milan não tava mais... Puta que pariu. A torcida do Milan. Por quê? Porque o Milan não tava Camisa feia da porra. ganhando nada. Porque o Milan não jogava Champions. Porque o Milan não tava mais com aqueles grandes craques, em geral, né? E a Inter de Milão caiu de 10% para 1%. E o contrário também é válido. O PSG, o que vocês acham que aconteceu quando eles tinham o Neymar? Fizeram uma pesquisa em 2023, quando o Neymar ainda tava lá, e descobriram que 5% dos brasileiros se diziam torcedores do PSG. Não é qual que é o seu time europeu, é tipo qual que é o seu time. 5% falavam PSG. Depois que o Neymar saiu, caiu para 1%. Em um ano. Essas pessoas não torciam pro PSG. Essas pessoas não compravam a camisa do PSG. Elas compravam a camisa do Neymar. Elas torciam pro Neymar. Essa é a mais pura realidade e vai continuar sendo assim, beleza? Próximo comentário. Yamal é muita mídia e pouco futebol. Tá na hora de acabar esse vídeo já, né? Sabe o que eu acho engraçado, cara? O nome desse cara aqui... Esse é Dodói. Que comentou, não vou expor o cara, né? Mas tem Corinthians no nome dele. Ele é um fã do Corinthians. Meu parceiro, se orienta. Se o Yamal fosse do Corinthians, tu ia dizer que ele é a reencarnação do Pelé, pô. Na temporada 23-24, o Yamal foi provavelmente o melhor jogador do Barcelona, com 16 anos. Aí fez o que fez na Eurocopa. Aí agora, nessa temporada, o cara tá deitando também. E tu vem dizer que ele é muita mídia e pouco futebol. Para com isso, cara. Eu tenho a impressão que tem muita gente que, tipo assim, vê uma coisa sendo elogiada, vê uma coisa sendo falada, como foi aquele primeiro comentário do Hendrick também, né? E, pô, não, eu tenho que ser do contra. Se tá todo mundo elogiando, tem que falar mal, entendeu? Mano, esse tipo de gente é muito chato. Meu amigo, se renda. O Yamal é muita mídia e muito futebol. Ele tem muita mídia porque ele joga para um caralho. Se o Yamal fosse brasileiro, eu ia estar pedindo bola de ouro pra ele já. Admita, cara, admita. Vamos pro próximo, então. Esqueceram de Estevão, apelidado de Mansinho. Estevão é manso? Pô, não sei, cara. Eu espero que ele não chegue muito manso no Chelsea, não, né? Eu espero que ele chegue lá e tome a vaga, inclusive, do Noni Madueke, tá? Pô, o tanto de confiança que eu tô botando nesse guri aí não é pouca coisa, não, cara. É muito talentoso. Mas, ó, daqui um ano vai aparecer alguém mandando comentário. Ai, não, a mídia acha que o Estevão é o novo Pelé. Vão reclamar. O cara tá destruindo no Campeonato Brasileiro, mas alguém vai achar ruim que tá se falando do Estevão. É óbvio.
né, que a gente vai falar do Estevão. Enfim, o comentário nem era sobre isso, era sobre ele ser mansinho. E o nome dessa série aqui é Opiniões Absurdas, né? E talvez a gente chegou no ápice. Gênio é Elon Musk e Albert Einstein. Minha nossa senhora, velho. O bicho colocou mosca no patamar do Einstein. Minha alma foi um pouco embora do meu corpo. Que isso, cara. Esse cara merece ban, né? Sinceramente. Mas vamos pra segunda parte do comentário, que é o que interessa, né? Esses bostas, no caso ele tá falando de jogadores de futebol, só chuta uma bola, nada demais. Gênio, kkk. Cara, assim, eu me pergunto, por que uma pessoa que acha que um jogador de futebol só corre atrás da bola, por que esse cara tá assistindo um canal de futebol, meu irmão? O que tu tá fazendo aqui, parceiro? Porra, vai assistir canal de qualquer outra coisa, bicho. Pô, eu fico desconcertado, é óbvio que no meu canal de futebol eu tô falando de genialidade no Ele começa a aumentar a voz. futebol. Eu não tô comparando Ronaldinho Gaúcho com Albert Einstein, meu irmão. Porra, é cada um que me aparece, cara. Tá de sacanagem. Esse cara aí vai ser banido. Vou sair daqui e vou banir esse maluco. Vamos para o próximo comentário. Já dizia Dadá Maravilha: não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. Na história, em grande parte, só os vencedores são lembrados. Isso aí, na maior parte, é verdade mesmo, né? Existe gol feio. Já defendi aqui no nosso vídeo de clichês do futebol, onde eu falo sobre essa frase e outras, vale a pena assistir, que existe gol feio pra caramba, mas no final das contas, é óbvio que todo mundo aqui quer que o seu time vença, pode ser com gol de qualquer jeito, desde que saia gol, né? É melhor do que o cara tentar fazer uma jogada perfeita, maravilhosa, e o gol não sair. Então, correto. Agora sobre o Dadá Maravilha, se você tiver mais de 18 anos, pode procurar no YouTube Dadá Maravilha Falcão. Assiste o primeiro vídeo lá e depois vem aqui nos comentários me agradecer, beleza? Vamos lá, rapaziada. Penúltimo, hein? Esse aqui é uma das maiores insanidades que eu já vi na minha vida, mas tudo bem. Ancelotti não é um bom técnico. Só teve times bons e dependia muito de certos jogadores. É realmente um dos maiores técnicos da história, não é um bom técnico não. Deu sorte, rapaziada. O cara chegou em 3 finais de UCL com o Milan em 5 anos. Só não ganhou as 3 porque literalmente aconteceu um milagre em Istambul. Tirou o Real Madrid da fila na Champions. Aí saiu do clube, voltou e ganhou mais 2. 6 finais de Liga dos Campeões, 5 troféus. Isso aí é sorte pra ti agora, meu amigo. O técnico mais bem sucedido da história da competição. Pra não falar de outros títulos aí nacionais e tal, né? O único treinador na história a ganhar título de liga nas 5 principais ligas europeias. Se isso não é um bom técnico, o que é pra ti? Eu acho, cara, olha só, de verdade assim, eu acho que às vezes ficam rolando esses memes na internet, sabe? De, o Ancelotti ganha no poder da amizade. E alguns olham e não percebem que é brincadeira. Alguns olham e levam a sério. E acham que realmente o Ancelotti, cara, tudo que ele conquistou, ele não é um bom técnico. Se tudo que o Ancelotti fez até hoje não é o suficiente pra você achar que ele é um bom técnico, o que é? Tem algum bom técnico na história do futebol pra você? Ancelotti é só um dos melhores da história, beleza? E encerrando então, esse comentário aqui foi deixado antes da gente saber que o Vini perdeu a bola de ouro, né? Quando a gente achava que ele ia ganhar ainda. Mas eu resolvi trazer porque eu acho que é muito interessante e eu vi muita gente com esse tipo de opinião. É meio grande, mas basicamente ele disse que o Vinícius merece pela temporada que ele fez, a bola de ouro. Só que isso mostra como o nível decaiu, que a gente não tá mais na época de Messi e Cristiano, onde todo mundo sabia de forma inquestionável que eles eram os melhores, né? Eu entendo o argumento, mas a nossa geração tem que olhar no espelho e perceber que Cristiano e Messi foram uma anomalia do futebol, rapaziada. Esses dois caras estarem nos seus auges ao mesmo tempo foi um negócio de uma magnitude inexplicável, tranquilo? É como se o Pelé e o Maradona tivessem jogado na mesma época. Eles elevaram o nível muito, muito lá pra cima. E é difícil que a gente tenha... Quando eu era pequeno eu achava que o Pelé e o Maradona tinham jogado na mesma época. Dois caras num nível tão alto por tanto tempo de novo nas nossas vidas. Tem gente aí me assistindo que tem 40 anos, tem gente que tem 30, tem gente que tem 20, tem gente que tem 10. E mesmo assim, nenhum de vocês provavelmente vai ver uma nova dualidade do estilo Messi Cristiano enquanto vocês estiverem vivos. Então a gente tem que tomar cuidado, caso contrário a gente vai questionar qualquer jogador que não seja um gênio, né? Se voltar na história, aí vocês estariam questionando o Nedved, dizendo que ele é superestimado, estariam dizendo que o Henry nem é tão bom assim. Vocês viveram um milagre no futebol, que foi esses dois caras ao mesmo tempo. Parem de tentar enxergar tudo com uma lente cujo filtro é Cristiano Ronaldo e Messi. Não é assim que as coisas funcionam.
Por falar em Vini, vocês viram que eu coloquei a camisa dele na parede aqui atrás? Substituiu a do Buffon, né? Depois que ele não ganhou a bola de ouro, fiquei muito triste, resolvi botar, beleza? Na hora de comentar, tome cuidado, que você pode ser refutado pra todo o Brasil, ao vivaço no Eurofute, beleza? Então, pra ficar tranquilo aí, comenta sobre Tottenham, fala que tem um grande time, que o logo é lindo, que aí você tá safe, entendeu? Aí eu vou te poupar. Gente, brincadeiras à parte, tá? Eu me passei.